Muita paz para todos vós. É na realidade um privilégio poder estar aqui de novo a usar da palavra nesta escola e com muito atrevimento me proponho a falar sobre a doutrina que Jesus nos deixou. Trago-vos hoje um tema que me é muito querido e que está sempre na base das minhas investigações científicas e espirituais, que é a medicina, a ligação que há entre a medicina e o espiritismo e, neste caso concreto, a cura na visão espírita. Ou seja, vou assinar o despedimento dos meus doentes, vou perder os meus doentes todos, porque na realidade, cada vez mais, temos que entender que as doenças físicas têm origem no espírito e, portanto, os médicos terrenos, os médicos do corpo físico terão cada vez menos coisas para tratar e mais coisas para se dedicar à parte espiritual das nossas doenças. O que é então a saúde e o que é a doença à luz da nossa doutrina, da nossa querida doutrina espírita? A doença e a saúde referem-se ao estado em que se encontram as pessoas e não ao estado do órgão A ou do órgão B ou partes do nosso corpo. O nosso corpo nunca está só doente ou nunca está só saudável, já que nele se expressam realmente as informações da consciência. O corpo de um ser vivo, de um ser humano vivo, deve o seu funcionamento ao espírito que o habita. E por tal motivo, quando as várias funções corporais se desenvolvem em conjunto, em harmonia, ele se encontra num estado que denominamos de saúde. Eu diria que a saúde é estar bem com Deus. Se uma função falha, ela compromete a harmonia do todo. E então falamos que ele se encontra num estado de doença. A doença é a perda relativa dessa harmonia. Neste momento, a Organização Mundial de Saúde modificou a definição de saúde. Até há pouco tempo, a definição era o bem-estar físico do corpo, físico e social, e agora foi acrescentado e o espiritual também. Essa perturbação da harmonia acontece a nível da nossa consciência, que é a parte espiritual do ser, enquanto o corpo é a forma de apresentação dessa desarmonia. O nosso não consciente envia mensagens ao nosso consciente sob a forma de tensões ou de sofrimentos físicos e emocionais. Procurando silenciar essa tentativa de comunicação, utilizamos medicamentos para acabar com os sintomas, sem perceber o que gerou esses mesmos sintomas. Para se dar conta de onde está situada a causa inicial, médicos e pacientes precisam aprender, não apenas a perceber o que é visível na luz, mas também a identificar o que está escondido na sombra. Porque não doem as costas, doem as cargas que nós transportamos. Não doem os olhos, dói a injustiça. Não dói a cabeça, doem os nossos pensamentos. Somos aquilo que pensamos. Não dói a garganta, dói o que não se expressa ou que se exprime com raiva. Também não dói o estômago, dói o que a alma não consegue digerir. Não dói o fígado, dói a raiva contida, a mágoa que guardamos dentro de nós. Também não dói o coração, ele só dói quando nós não temos amor para dar ao outro. E é precisamente ele, o amor mesmo, quem contém o mais poderoso remédio. Você não precisa absorver a negatividade das pessoas ao seu redor. Você não precisa participar das confusões alheias. As pessoas são como são e as escolhas delas são delas. Aprenda a ser filtro e não esponja. O nosso querido Chico Xavier diz-nos que muitas vezes nesta vida nós somos o remédio da vida de outra pessoa.
Quantas vezes você já curou uma pessoa com o seu abraço, com uma visita inesperada, um sorriso, uma palavra, um carinho ou até mesmo uma mensagem enviada? Continua Chico Xavier. A sua presença alegra a vida das pessoas. É um poderoso remédio contra a tristeza, contra a depressão, contra a dor e os sofrimentos da alma. Estar presente na vida das pessoas que amamos é milagre poderoso, que pode transformar-se em processos de cura absoluta. Faça parte da caixinha de remédios de alguém. Você não é o dinheiro que tem, não é o seu diploma, o seu currículo, nem o carro que está na sua garagem. Você é o sorriso que entrega, a mão que estende, o abraço que dá. Você é o amor que espalha, porque o abraço é o cobertor que aquece o coração quando faz frio. Hipócrates, o pai da medicina moderna, dizia que antes de curar alguém, pergunta-lhe se está disposto a desistir das coisas que o fizeram adoecer. E acabámos de falar que aquilo que nos adoece não é o corpo físico, isso é uma consequência da doença do foro espiritual. Continuando com Chico Xavier, diz ele que enquanto não formos saudáveis espiritualmente, precisaremos de medicina frequentemente. O grande Mahatma Gandhi diz-nos que aquilo que não dizemos acumula-se no corpo, transformando-se em noites sem dormir, nós na garganta, nostalgia, dúvidas, insatisfação e tristeza. O que não dizemos não morre, mata-nos. Allan Kardec, no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a origem espiritual das doenças, esclarece-nos. As doenças fazem parte das provas e das vicissitudes da vida terrena, sendo inerentes à grosseria da nossa natureza material e à inferioridade do mundo que habitamos. As paixões e excessos de toda a ordem semeiam em nós gérmenes malsãos, às vezes hereditários. Estes, às vezes hereditários, não quer dizer que são de pais para filhos, quer dizer que são de reencarnações em reencarnações, de existências anteriores. Porque médicos e pacientes precisam aprender a perceber onde está a causa inicial. Os médicos, porque têm o papel de orientar. Se não souberem a causa, irão tratar apenas a consequência. Os pacientes, porque são os principais interessados e responsáveis pela sua cura. Então, André Luiz, no livro Entre a Terra e o Céu, diz-nos que se o medicamento não fizer o sintoma desaparecer em segundos, não é bom. Se o médico não acertar o remédio à primeira, também não é bom. A dor é o grande e abençoado remédio, diz-nos André Luiz. Depois do poder de Deus, é a única força capaz de alterar o rumo dos nossos pensamentos, compelindo-nos a indispensáveis modificações. Então, onde está a origem da desarmonia do nosso perispírito? Todos sabemos que o perispírito é pré-existente e sobrevive à morte do corpo material, transmitindo as suas vontades ao corpo físico e as impressões do corpo físico ao espírito. Que o envoltório carnal se modela se as células se agrupam de acordo com a forma perispiritual. Ele adapta-se, é como se fosse uma película à volta do nosso corpo. Que as qualidades ou defeitos, as faltas, os abusos e os vícios de existências passadas, registadas no perispírito, reaparecem no corpo físico como enfermidades e moléstias. É por isso que, conforme nos vamos evoluindo espiritualmente, cada vez, e vamos subindo na escala da perfeição, cada vez o nosso perispírito fica mais pequenino, exatamente porque se vai adaptando a esse corpo material. Inúmeras almas já renascem adoecidas, ou seja, com os componentes psíquicos enfermiços. Em grande parte dos casos, o componente inicial dessa enfermidade é a falta de amor próprio. Se nós não podemos, se não gostamos de nós, como é que podemos gostar dos outros? O amar a si mesmo ainda é uma lição que todos temos de aprender.
Muitas reencarnações têm como objetivo principal restabelecer o desejo de viver e recuperar a alegria de sentir-se em paz. Ainda hoje eu dizia a um doente que estava triste, desanimado com as suas doenças, que mais vale ir embora, não sei o quê. Eu dizia-lhe, aproveite este dia como se fosse o último da sua vida. Se amanhã vier mais um, dê graças a Deus e viva-o intensamente como se ele fosse o último. Porque nesta reencarnação não temos mais oportunidade para viver. É esta. Temos que aproveitar até o último segundo. Essas emoções que nós transmitimos aos nossos chakras, nós sabemos quando a consciência de uma pessoa está desequilibrada, pois a mesma se torna visível e palpável na forma de sintomas físicos ou psicológicos, que é o seu desequilíbrio. Existem desarmonias registadas a nível perispiritual. É o ser humano que está doente, no espírito, e não o seu corpo físico. Como os chakras, ou centros de força, fornecem energia sutil aos diversos órgãos do corpo, os bloqueios e os conflitos emocionais podem, pois, resultar num fluxo energético anormal para diversos sistemas fisiológicos. Com o tempo, esses fluxos anormais de energia podem produzir doenças de maior ou menor gravidade em qualquer órgão do corpo, porque essa alteração energética é transmitida à mais pequenina partícula do nosso ADN, da célula e da nossa mitocôndria, que é a nossa fábrica da energia. Tudo é energia. E essa transmissão sucessiva com deficiências de energia vai dar células doentes que se vão multiplicando cada vez mais. O stress emocional é um importante fator no processo da produção das doenças. Os conflitos emocionais, os sentimentos de impotência e a falta de amor por si próprio podem ter efeitos nocivos sobre o funcionamento dos principais chakras. A falta de amor a si ou a autoimagem ruim pode causar bloqueio do chakra cardíaco, o qual secundariamente afeta o funcionamento do timo, alterando o nosso sistema imunológico. Também pode afetar os pulmões, contribuindo para as doenças respiratórias. A forma inadequada de expressar verbalmente o que sente ou a não expressão verbal dos sentimentos internos pode interferir na função do chakra laríngeo. E assim sendo, essa pode ser a causa de muitas causas de amigdalites ou transtornos e nódulos da tiroide. No caso da mulher, por exemplo, o órgão que mais é atacado devido às alterações emocionais é aquele que está mais próximo do chakra cardíaco, que é a mama. E é por isso que a mulher tem tanto cancro de mama. Exatamente por causa disso. Então, por que é que ficamos doentes se aparentemente fazemos tudo bem? Nós até dizemos, eu sou um santinho, porto-me tão bem, faço tudo tão direitinho, porque é que eu estou doente? Temos que lembrar-nos daquilo que fizemos lá para trás. E essa hereditariedade existe, mas os registros do perispírito, das experiências passadas da alma, seja do seu ponto de vista psíquico, intelectual, profissional, moral principalmente, e emocional, determinam a formação dos órgãos no novo corpo material. A hereditariedade reflete a aproximação por afinidades vibratórias entre os membros de uma mesma família. Somos todos arrebanhados numa família para conseguirmos aprender uns com os outros, limarmos entre todos, acertarmos entre todos as nossas dificuldades. Este é um exemplo de um consultório, numa sala de tratamento médico e espiritual, que já se faz no nosso tempo, que já se faz na nossa casa, no nosso hospital, e que no futuro irá, com toda a certeza, prolongar-se. As enfermidades prolongar-se e multiplicar-se. As enfermidades graves decorrem de faltas passadas e contribuem para o nosso aprendizado, reparação e restauração dos hábitos inadequados, além da elevação da nossa alma. E certos acontecimentos e doenças são permitidas pelo plano espiritual para estimular o espírito a cumprir compromissos com a sua jornada evolutiva. Então estejamos atentos, porque quando tivermos uma doença, não devemos reclamar contra Deus, mas agradecer a oportunidade da mensagem que nos está a enviar. Qualquer doença
por mais pequena que seja, é um alerta que a espiritualidade superior nos envia a dizer: cuidado, vê lá o que é que andas a fazer. E nós, em vez de pararmos, refletirmos e mudarmos de sentido, vamos ao médico e tomamos a pastilha. O tabaco, o álcool, as drogas, o excesso no sexo, este excesso no sexo não quer dizer ter muitas vezes sexo. Não, quer dizer ter muitas vezes sexo de uma forma imoral. Esse é que é o problema do sexo. Porque o sexo, que se pode dizer quando se faz amor entre duas pessoas que se amam, esse é abençoado por Deus. E é de tal maneira abençoado que é bloqueado o acesso de toda a espiritualidade, que não tem acesso à visão daquele quarto onde está a decorrer o ato amoroso. Por outro lado, se esse sexo for imoral, for depravado, for doentio moralmente, tem uma plateia em vários níveis, em vários degraus, em vários balcões de assistência de espíritos que se comprazem com essas negatividades. Quem a qualquer deles se vincula, colherá o efeito prejudicial, não se podendo queixar ou aguardar solução de emergência. Então, como podemos equilibrar essa energia que está desequilibrada em nós e que nos causa tantas doenças? Sob o ponto de vista energético, o corpo físico debilitado oscila numa frequência diferente daquela quando está em estado saudável. O estado saudável é a presença de Deus. Então, não quer dizer que no estado doentio Deus não esteja presente. Está respeitando o nosso livre-arbítrio de fazermos o que entendemos e depois estamos a semear. Temos de colher o que semeamos. Quando a pessoa é incapaz de alterar o seu modo energético para a frequência adequada, ou seja, corrigir o caminho, talvez seja necessário aplicar-lhe certa dose de energia subtil, permitindo que os seus sistemas bioenergéticos passem a vibrar de forma apropriada. Como é que se pode fazer isto? Há tantos anos que se faz por esse mundo fora e há tantos anos que já se faz na nossa casa. Esta aplicação da energia subtil aos nossos sistemas bioenergéticos é o passe, meus queridos companheiros. É o simples passe maravilhoso da energia que vem do alto. Existem formas de tratamento que interagem também com a energia do ser humano, outros complementares, como a acupuntura, a homeopatia, a cromoterapia, os florais de Bach, o passe magnético, a prece, a água fluidificada, etc. Esta é outra fotografia de uma imagem numa zona do Brasil onde se faz este tipo de tratamento. Nós tivemos o privilégio de estar neste centro e estivemos deitados a receber este tipo de tratamento, onde vários médiuns estão ao redor do doente a envolvê-lo com toda a sua energia de cura, que também fazemos aqui, através da nossa médium. No entanto, a medicina não deve ter como foco apenas o tratamento do corpo, pois dessa forma não obterá a cura, mas apenas a melhoria dos sintomas. Diz-nos Chico Xavier, a cura não é um processo imediato. Muita gente que procura o centro espírita quer sarar depressa. E se não sarar depressa, vai embora e diz que não presta. Não valeu a pena. Sentiste bem? Não fez nada. Ora, às vezes o problema que queremos resolver arrasta-se há séculos de várias encarnações. E não será através de um único passe que o solucionaremos. E também não vale a pena vir aqui bater com a mão no peito e orar e receber passe e ir lá para fora e continuar a fazer os desmandos que temos andado a fazer até aqui. Não vale a pena. Precisamos ter paciência e esperar trabalhando sem que o nosso desânimo complique ainda mais a situação. O que é que se passa connosco? É isto. No dia dos tratamentos, fila, casa cheia, todos querem a cura. No dia do estudo do Evangelho, poucos aceitam o remédio, porque este é que é o remédio da cura espiritual, é o Evangelho. O ideal é que se possa detectar as doenças num estágio suficientemente precoce para impedir a manifestação física da doença a nível celular. A tal atenção que eu falava há um bocadinho quando recebemos a mensagem
do alto, dizendo cuidado, vê lá o que andas a fazer. Se pararmos para pensar, fizermos o nosso exame de consciência, verificarmos realmente o que estamos a fazer de errado na nossa vida e corrigirmos o caminho, não chegamos a adoecer. Recebemos o aviso, fazemos aquilo que é necessário a correção. Porque vimos ao centro espírita para isto. Medicamentos e cirurgias, fila enorme. Mudanças de estilo de vida, zero. Isto é a nossa realidade. A doença é o caminho pelo qual o ser humano pode seguir rumo à cura. É o primeiro aviso. Quanto maior for a nossa compreensão, maior o nosso aproveitamento das coisas que nos cercam. E esse é o objetivo desta palestra de hoje, tentar sensibilizar a todos nós para que alteremos a nossa forma de estar para atingirmos mais rapidamente a cura que precisamos, que arrastamos atrás de nós há séculos. A cura acontece através da incorporação daquilo que está faltando e, portanto, ela não é possível sem uma expansão da consciência. Sem tomarmos consciência dos erros que estamos a cometer, não vamos lá. Então, perante as responsabilidades do médico e do paciente no processo de cura, qual é o papel do Espiritismo? Um bocadinho de água. Eu hoje já tive 12 horas a falar, de maneira que a minha voz já está assim um bocadinho trêmula. O princípio mais importante para a medicina que trabalha com as vibrações, campos eletromagnéticos, é o nosso caso, é o conceito de que os seres humanos são sistemas dinâmicos de energia, refletindo padrões evolutivos do crescimento da alma. Já se fazem este tipo de movimentações e de prece antes de fazermos cirurgias. Eu já faço todos os dias, antes de iniciar o meu trabalho no hospital, todos os dias paro, fecho o consultório e faço a minha prece a pedir a presença do Dr. Bezerra de Menezes, da sua equipa, para abençoar todos os doentes que ali vão, para não me deixar cometer erros, para me ajudar a ser um médico bom, amigo e para me intuir na melhor forma de tratamento. E ele tem ajudado muito e tenho pedido essa ajuda para os nossos doentinhos. E, portanto, isto já se faz cada vez mais em hospitais. Emmanuel fala-nos nas enfermidades pomposamente batizadas pela ciência médica, não passam de estados vibracionais da mente em desequilíbrio. Que doenças complicadas são essas? É apenas o nosso espírito que está desequilibrado. O médico não deve ser apenas um agente promotor da cura, mas também deve ser um educador. No entanto, o paciente é o principal responsável pela sua cura. É muito mais fácil tomar um comprimido que proporciona um rápido conserto do organismo. Este conserto está entre aspas, porque ele é provisório. Quando acabar a semivida do medicamento, o problema volta novamente. Do que modificar os hábitos potencialmente insalubres que possam contribuir para o problema da nossa saúde. Cada ser humano é responsável pela busca do seu equilíbrio e da sua harmonia. O Espiritismo auxilia no tratamento da consciência humana, ensinando-nos, fazendo-nos ver um pouquinho mais longe, apresentando novos valores, educando o espírito. Muitos pacientes só adotam hábitos mais saudáveis após algum acontecimento traumático ou o diagnóstico de uma doença grave. Recebemos o primeiro aviso, não ligamos. Recebemos o segundo com uma doença mais grave, não ligamos. Até que vem uma doença mais pesada e nós dizemos: porquê a mim, Jesus? Não entendemos o que nos está a acontecer. Somos nós que nos pomos a jeito com o nosso procedimento, a nossa vibração energética, para termos essas consequências. Temos de despertar, meus queridos companheiros, temos de despertar para a parte espiritual da nossa vida. O médico do futuro combinará o conhecimento científico e o conhecimento espiritual a fim de promover a cura a todos os níveis. É preciso mudar o rumo, diz-nos Emmanuel. Se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprenda a orar e a entender. Aprenda a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Allan Kardec fala-nos, diz-nos que estejamos certos de que a prece é um remédio
e que precisamos tomar pelo menos 3 vezes por dia. Então, se eu receito um antibiótico para uma infecção e digo para tomar de 8 em 8 horas, porque é que nós não devemos fazer uma prece 3 vezes por dia? Não é preciso uma prece de 1 hora, basta uma prece que dure o tempo de um Pai Nosso. Falarmos com Deus, aproximarmos da espiritualidade superior, pedir aproximação e orientação para o nosso caminho. Não vamos pedir que façam as coisas por nós. Pedimos força, coragem, ânimo, paciência para conseguirmos ir no nosso caminho. O homem é, diz Kardec, é assim o árbitro constante da sua própria sorte. Ele pode aliviar o seu suplício ou prolongá-lo indefinidamente. De qualquer modo, Chico Xavier diz-nos que tudo passa. Pode não ser agora, pode ser para a outra ou na outra, tudo vai passar. Se nós pensarmos com o nosso coração, o nosso campo vibratório do coração é muito, muito, muito grande, muito mais poderoso do que o cérebro. Então, se pensarmos de uma forma positiva e sentirmos a diferença, o campo magnético do coração projeta-se para o outro. Quando o outro entra no nosso campo magnético, nós podemos beneficiá-lo com a nossa energia, com a nossa presença, com o nosso amor. Olhem o que fazia Chico Xavier. E Gandhi, de novo, diz-nos que se as feridas do teu irmão não te causam dor, então a tua doença é muito mais grave que a dele. E a nossa querida irmã e mentora Sheila diz-nos que se você já é capaz de escolher o alimento de que o seu corpo necessita, também pode selecionar os pensamentos que nutrem o seu espírito. Ser espírita não é curar ninguém, diz-nos Vanderlei Pereira. É contribuir para que alguém trabalhe a sua própria cura. É o que tentamos todos aprender aqui nesta casa. Não é tornar o doente um dependente dos supostos poderes dos outros. É ensinar-lhe a confiar nos poderes de Deus e nos próprios poderes que estão na sua vontade sincera e perseverante. E Emmanuel diz-nos, e estou a terminar, experimenta substituir os instantes de queixa por momentos de serviço ao próximo e observa os resultados. É impressionante a quantidade de vezes que nós reclamamos por dia, que nos queixamos, que nos acontece tudo. E Emmanuel diz-nos, substitui esses queixumes por serviço ao próximo e vais ver o que vai acontecer. E o nosso querido mentor e amigo Dr. Bezerra de Menezes, a resposta de Deus pode tardar um pouco, mas jamais deixará de ser dada. Olha que fantástica mensagem. Esse tempo de espera serve para provar a nossa fé, a perseverança e a confiança que temos nele. É um teste de paciência e a oportunidade de desenvolver a força interior, a alegria e a coragem. Em conclusão, com Jesus a curar mais um doente, a cura na visão espírita é o resultado de um movimento pessoal. É o encontro do ser consigo mesmo, com Deus. Por isso eu dizia que a doença é a ausência da presença de Deus, a ausência de estarmos bem com Ele. É o encontro do ser consigo mesmo e com Deus. É o esforço da autossuperação e do desenvolvimento das potencialidades da alma. Que Jesus os abençoe a todos e fico muito grato pela vossa paciência em escutar-me.